Muito obrigado a você que está acompanhando, portanto, mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje, essa videoaula está dedicada aos alunos que vão fazer, portanto, o concurso público para professor do município de Sobral. E olha o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre processo de formação de palavras. Eu escrevi aqui morfologia porque o processo de formação de palavras está inserido dentro da morfologia. A morfologia possui uma divisão, ela é dividida em três etapas. Nós temos o processo de formação de palavras. Deixa eu anotar bem aqui, ó, processo de formação de palavras. Nós temos as classes gramaticais e temos também, pessoal, a estrutura das palavras. Estrutura das palavras. Então, toda vez que alguém perguntar para você o que estuda a morfologia, você vai lembrar dessas três classificações aqui: processo de formação de palavras, classes gramaticais e estrutura das palavras. Hoje nós vamos falar de forma bem simples sobre o processo de formação de palavras. Falou em processo de formação de palavras, ó, processo de formação de palavras, tá? Você pode fazer a seguinte divisão, ó, você divide aqui. Você divide em derivação e aqui você divide em composição. E tem os outros processos de formação de palavras que eu vou estar falando daqui a pouco. Então vamos lá, falou em processo de formação de palavras, você tem que lembrar que tem a derivação e tem também o que? A composição. A derivação trabalha com apenas uma palavra, ao passo que a composição trabalha com duas ou mais palavras, ok? Vamos lá, a derivação ela pode ser o quê? Ela pode ser prefixal, ela pode ser também sufixal, ela pode ser prefixal e sufixal, os dois ao mesmo tempo, pode ser parasintética ou parassíntese, ela pode ser regressiva ou ela pode ser, na verdade, imprópria, beleza? Ok? Então vamos lá, quando é que ela vai ser prefixal, professor? Ora mais, o nome já está dizendo, ó, pré significa antes. Eu tenho aqui a palavra feliz, portanto é uma derivação, só estou trabalhando com um radical, uma palavra que tem sentido, e eu vou acrescentar um in antes da palavra feliz, então ficou com infeliz. Como eu acrescentei algo antes, eu estou trabalhando com a derivação prefixal. A sufixal é depois. Eu pego a palavra feliz e acrescento aqui a palavra mente. Eu acrescentei, na verdade, o sufixo, ou seja, eu coloquei algo depois, então ficou como felizmente. Na prefixal e sufixal, eu vou acrescentar simultaneamente um prefixo e um sufixo. Agora deixa eu te contar uma coisa, na parassíntese também tu vai colocar um prefixo e um sufixo. Aí é que o candidato às vezes tem dúvida, mas eu vou tirar sua dúvida agora, observe. Se eu pegar a palavra leal, eu posso acrescentar um sufixo, posso acrescentar o sufixo dade e formar a palavra lealdade, e eu posso acrescentar algo antes, deslealdade. Na parassíntese também eu vou agregar um prefixo e um sufixo. Eu tenho a palavra tarde, tá? Eu vou acrescentar o sufixo, que é o CR, e vou acrescentar o prefixo, que é o EN, tá? Então vamos lá. Como é que eu vou saber que é uma derivação prefixal e sufixal em uma parassíntese? Quando na retirada do prefixo ou do sufixo, a palavra ela continuar com sentido, é uma derivação prefixal e sufixal. Tirando aqui o des, fica aqui palavra, lealdade. Existe essa palavra na língua portuguesa. Tirando o dade, fica como desleal. Essa palavra também existe na língua portuguesa, portanto, é uma derivação prefixal e sufixal. Na parassíntese, se você retirar o prefixo, ó, fica a palavra tardecer. Se você tirar o sufixo, fica a palavra em tarde. Você percebe que essas palavras, elas não existem na língua portuguesa, portanto, vão ser uma parassíntese. E a derivação regressiva
vai regredir. O que é isso? Em vez de aumentar a quantidade de letras, né, na palavra, na formação, vai diminuir. Por exemplo, eu tenho a palavra combater. Nessa palavra combater eu tenho 8 letras e vai derivar a palavra combate, que vai ter 7 letras. Ou seja, em vez de aumentar a quantidade de letras, ela vai diminuir a quantidade de letras. Essa aqui é a derivação regressiva. Nós temos, por exemplo, combater, eu tenho a palavra o quê? Combate. É uma derivação que regressiva. A imprópria é quando eu mudo a classe gramatical, tá? Por exemplo, eu tenho a palavra não, que é um advérbio de negação, mas quando eu coloco um artigo antes, eu modifico a classe gramatical. Ela deixa de ser um substantivo, aliás, deixa de ser um advérbio, era um advérbio de negação, e passa a ser um substantivo. Se eu considerar, por exemplo, a palavra homem-aranha, observem aqui, ó, a palavra homem mais a palavra aranha. Se eu observar a palavra aranha aqui no caso, eu vou observar que eu tenho uma derivação imprópria, só levando em consideração a palavra aranha nesse sentido, tá? Ok? Porque a palavra aranha de forma sozinha é um substantivo, mas quando eu coloco, por exemplo, para caracterizar a palavra homem, eu tenho, na verdade, um adjetivo, considerando apenas a palavra aranha nessa situação. Então, a derivação é esse processo. A composição é bem mais fácil. A composição, você vai ter 2 ou mais palavras aqui na formação. A composição, ela pode ser por justaposição e ela pode ser também por aglutinação, tá? Ou seja, eu posso colocar ela de forma... posso juntar sem perder nenhum tipo de elemento, por isso que o nome é justaposição, olha o nome. E a palavra cortar significa aglutinar, aglutinar significa cortar. Ou seja, na justaposição, se eu tiver a palavra aqui couve-flor, passa-tempo, pé de moleque, eu tenho, na verdade, uma composição por justaposição. Não há perda de elementos. Agora, na aglutinação, vai haver, sem dúvida alguma, perda de elementos, como a palavra pedra mais a palavra óleo. Eu vou cortar o A e vai ficar aqui palavra. Ficou a palavra petróleo. Ou seja, é uma aglutinação porque houve perda de elementos, como a palavra vinagre e assim sucessivamente. A uva, certo? A uva, ela tem cobrado muito a questão da combinação, que entra nos outros processos de formação de palavras, tá? Deixa eu só falar um pouquinho sobre os outros processos, de modo bem rápido aqui. Obrigado a você que está inscrito, portanto, no canal do professor Ranieri Gomes. São aulas bem rápidas para você que deseja aprender e passar, portanto, no concurso público para professor do município de Sobral. Quais são os outros processos? Eu tenho, na verdade, o hibridismo, que é um processo, o hibridismo. Eu tenho também a redução e eu tenho a combinação. Vou colocar esses outros processos, combinação, ok? Esses 3 processos, existem outros, é claro. O hibridismo já está dizendo híbrido, mistura, quando você vai, na verdade, misturar palavras de idiomas diferentes, como a palavra sociologia, onde sócio é do latim, tá? E logia é do grego. Como eu peguei palavras de idiomas diferentes, eu tenho hibridismo. Redução é quando eu vou de fato reduzir a palavra. Em vez de eu falar a palavra, por exemplo, pneumático, eu falo a palavra apenas pneu. Em vez de eu falar a palavra zoológico, eu falo apenas zoo. E a combinação, cuidado para vocês não confundirem com a aglutinação. É quando eu vou pegar, por exemplo, palavras, eu pego a palavra namorado mais a palavra marido e vira a palavra namorido, que já caiu inclusive numa prova para o concurso para professor, o último concurso que teve. Então a palavra namorido é uma combinação. Observe o seguinte, na aglutinação, assim, a junção dessas palavras, tá? Só que tem um detalhe, na aglutinação, essas palavras elas têm um dicionário, elas estão lá registradas. Essa daqui é algo criado de forma momentânea, de forma esporádica apenas para aquele determinado momento.
Daí vem a palavra trem mais caminhão, que gera a palavra tremião. Existe também a palavra atacado mais varejo, que gera a palavra atacarejo. Espero ter ajudado a vocês. Voltaremos então, portanto, com os exercícios voltados à parte do processo de formação de palavras. Forte abraço do professor Ranieri Gomes.